Os finais de Five Nights at Freddy's merecem a sua atenção hoje e sempre. Olá pessoal, Jonister falando e hoje nós vamos discutir uma das coisas mais importantes que tem em FNAF, os seus finais. Tem uma coisa que existe em narrativa de jogo que só jogo tem e que eu acho que é sensacional, que é a possibilidade de você ter mais de um final para uma história. Dependendo para onde você leva a sua gameplay dentro da história, você pode terminar com um final, com outro final. Tem jogo que tem um monte de final. E assim, normalmente eles escolhem um final canônico, né? Que final que vai ser o que as pessoas vão levar como aquele é o final oficial daquela história. Mas essa possibilidade de você ter um final personalizado para sua gameplay, para o tipo de escolhas que você fez naquele jogo, é muito legal. Uma coisa que não dá para acontecer no cinema com muita frequência ou nas séries com muita frequência. Só que em Five Nights at Freddy's em específico, os finais ganham uma importância um pouquinho maior. Eu acho que isso não acontece desde o começo, mas assim, FNAF tem vários finais, a maioria deles tem alguns finais diferentes. E com o passar do tempo, a gente foi descobrindo coisas nesses finais. Tem dois jogos que tem muitos finais, né, em FNAF, que são muito notórios, porque influenciam bastante na história que você constrói, dependendo do final que você consegue. O primeiro sendo o FNAF 6, né, o Pizzeria Simulator, e o segundo sendo o Security Breach, que assim, eu acho que a UCN também tem vários finais, mas emblemáticos, que mudam a sua história se você vai jogando. Eu acho que esses dois são os maiores. E é claro que depois com o Ruin a gente também tinha, né, vários finais. Com o Secret of the Mimic a gente também teve alguns finais. Mas eu quero usar o Pizzeria Simulator e o Security Breach como exemplo, porque eles tiveram vários e tiveram um impacto muito grande. Se você pega o FNAF 6, o Pizzeria Simulator, você vai conseguir um final muito dependendo das suas escolhas no jogo. Se você decidiu salvar os animatronics, né, fazer o Savage, trazer eles, né, pros dutos dentro da pizzaria, se você decidiu largar eles lá fora, se você só fez o beabá ali certinho, se você decidiu ir pra uma rota um pouco mais profunda. Mas assim, eu disse sobre esses dois, mas eu acho que não tem como a gente não falar um pouco sobre Sister Location também nessa história de final. Porque eu acho que o Sister Location tem tipo 2 ou 3 finais. Tem o final que o Ennard vai te buscar na sua casa, tem o final que você descobre a salinha do William Afton, tem o final que você é exculpado. E a partir daí é que vem o que eu quero dizer sobre os finais de FNAF. Normalmente nos jogos a gente tem alguns finais, a maioria não é canônico, a gente tem um que é canônico. E aí o objetivo é você conseguir chegar no final canônico para você prosseguir com a história num próximo jogo, provavelmente. E os outros finais ficam como ilustrações possíveis, ficam como coisas que aconteceram da gameplay, uma jornada que não tem muita importância pro final verdadeiro e pra continuação da história. No caso de Five Nights, eu acho que isso não é verdade. Porque começando por Sister Location, né? Se você pega o final em que você vai parar na salinha do William Afton, você ganha informações sobre a lore do jogo que vão sim ser importantes pro decorrer da caminhada. Se você pega o final que você é culpado, você pega o final verdadeiro e você desbloqueia ali, né, várias coisas importantes. Mas a coisa começa a ficar muito louca quando a gente chega no Pizzeria Simulator, porque cada final vai te dar um certificado de alguma coisa. Já no discursinho de cada certificado, você já descobre alguma coisa sobre a Fazbear Entertainment e como eles são muito desgraçadinhos. Você pode pegar o final insano, que provavelmente é o canônico, né, do Pizzeria Simulator, e descobrir um monte de coisa que vai ser muito importante pra lore. Você pode pegar um antes do insano, não lembro o nome, mas é também importante pra você descobrir coisas. E cada mini monólogo ali do cara que vai falando sobre os diplomas que você ganha dependendo do final que você tira, tem uma informação que você pode começar a pensar sobre a lore. Mas eu quero falar principalmente sobre Security Breach, porque isso é uma coisa que influencia muito em como a gente interpreta esse jogo. Security Breach tem 6 finais, e são 6 finais que todos eles poderiam ser canônicos. Qualquer rota que você decidisse tomar em Security Breach que te levasse para algum lugar, sem as informações que vieram a seguir, só naquela época que você estava jogando, você podia falar, meu, esse aqui é o canon, não tenho o que falar. Mas antes da gente ter quase certeza que o final verdadeiro de Security Breach era do Princess Quest, a gente estava acreditando fielmente que o final canônico era do Burning Trap. Mas aí é que tá a coisa de FNAF. Não é porque um final não é o canônico, que não foi exatamente aquilo que aconteceu, que as informações que vieram no outro final são irrelevantes, ou só
coisas que poderiam ter acontecido. Às vezes dentro do final daquilo ali tem informações que vão sim ser úteis para a lore e que vão ser úteis pra gente conseguir entender a história daqui pra frente. Ou seja, não é porque a Vanessa foi salva no Princess Quest que o Bunny Trap não existe. Vamos analisar esse pedaço de história em específico. A gente tem noção que o final oficial de Security Breach é o final do Princess Quest. Mas por que eu acho que o Bunny Trap também é uma parte que tá sim integrando e acontecendo ali? Ele não é só uma possibilidade. O tempo todo, enquanto você tá dentro da gameplay do Security Breach, você fica recebendo umas mensagens ali, tipo uns e-mails, uns SMS. E nessas mensagens vivem aparecendo que tá tendo pico de energia, de caída de energia, porque tem um monte de energia do Pizzaplex sendo direcionada para um buraco ali perto da Roxy Raceway. E esse buraco é o buraco em que a gente encontra o Bunny Trap. Então assim, eu acredito que o Bunny Trap está ali sim, aquele corpo esquisito está ali sim, mas não aconteceu do jeito que a gente viu no final. O final existe pra gente entender que o Bunny Trap existe. Isso funciona pra outras coisas também. Por exemplo, a gente sabe que eles levaram sim a cabeça do Fred junto com eles. O Glamrock Fred tá só a cabeça com o Gregory, e a gente viu isso em alguns finais, né? A gente sabe disso porque a gente viu o resto do corpinho do Fred lá no Security Breach Room. Outra coisa que eu acho que é muito verdadeira é que o final da Cassie no Ruin é o do elevador. Mas aquela Scoop Room do final, que o Mimic é tomado pela Scoop, que a Cassie ativa, aquela Scoop tá ali. Aquele final não serve só pra mostrar uma possibilidade, mas pra mostrar uma realidade, alguma coisa que existe sim no universo, só que não aconteceu daquele jeito. Poderia ter acontecido daquele jeito, mas não aconteceu. Isso abre porta não só para aquilo que eu falei de o jogo tem a possibilidade de abrir outros finais e de acordo com a sua jornada, mas também contar a sua história através de coisas diferentes, através de um final que não é canônico, mas tem as suas coisas que estão sim na lore. Eu acho isso muito inteligente e casa perfeitamente com o que FNAF é e representa. Five Nights at Freddy's é uma história que você precisa juntar os pedaços para você conseguir entregar a narrativa, e às vezes cada pessoa junta um pedaço de um jeito. Você espalhar esses pedaços em toda possível mídia, inclusive nos finais alternativos, é muito divertido. Faz com que todo mundo tenha que prestar atenção em tudo, faz com que você vá para cada cantinho de cada lugar da gameplay e também prestar atenção em todos os finais. Isso faz também com que a mídia não seja desperdiçada, porque querendo ou não você cria toda uma narrativa importante para um final, só que aquele final é só um adicional, ele não tem tanto peso assim. Dá peso para aquilo que você está construindo. Você pega ali, o final do Burn Trap, em que você acha que não aconteceu daquele jeito, porque já foi mostrado que o final principal, né, o de verdade era outro. Mas naquele final tem a informação de que o Burn Trap tá assim escondido lá embaixo. Isso é muito relevante, porque a gente vai ter que lidar com ele daqui a pouco. Isso serve também pro Blob, né? A gente sabe que o Blob é real e que a gente vai ter que lidar com ele daqui a pouco. E a gente sabe que a Cassie caiu do elevador e tá lá no meio do abismo. Mas a gente também sabe que o Mimic tá num lugar em que tinha uma Scooping Room. Quem me garante que no abismo a Cassie não vai ter que lidar, por exemplo, com o Blob? Então são todas essas peças que se juntam e estão escondidas em lugares que normalmente a gente não prestaria atenção. Mas porque o FNAF é construído dessa outra forma, um pouco mais enigmática e um pouco mais profunda em alguns aspectos, a gente acaba tendo que prestar atenção. E isso é muito, muito pica. E é agora que eu chego no ponto de Secret of the Mimic. A gente tem que ficar prestando atenção no final de Secret of the Mimic, mas não só no que a gente acha que é canônico. Secret of the Mimic teve 3 finais. Todo mundo tá achando que o canônico é o final do Parachute, né? Em que a gente não consegue transformar o M2 em David. Mas eu acho que pode ter algo a mais aí. Pode ser que seja uma combinação de mais de um final. Pode ser que, surpreendendo a todo mundo, o final seja em que o Arnold entregou o Data Diver. Porque o William Afton vai encontrar esse robô em algum lugar. Ele precisa encontrar esse robô em algum lugar. E eu acho que o final do Parachute Engine não é exatamente o mais fácil para ele encontrar. Esse robô precisa ir parar no fundo do Pizzaplex em algum momento, entendeu? Então talvez eles inovem fazendo o final verdadeiro ser uma junção de tudo isso.
Ele pode ter simplesmente voltado pra fábrica de alguma forma e ficado ali no que restou, né? Mas ele pode sim também ter virado o M2 e aí com tantos experimentos feitos pelo William, ele ficou revoltado de novo. Ou pode ser uma junção de tudo isso e a gente ainda não sabe porque vai sair uma DLC ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a gente tem que considerar todos os finais de Secret of the Mimi como alguma coisa que pode nos dar informações pra algo. Porque FNAF já tá mostrando isso pra gente há um tempo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. Vamos chegar a 500 inscritos logo? Vamos? Vai ser legal. Não esquece de comentar o que você achou, o que você acha dos finais. Que informação relevante você tirou dos finais de FNAF, mesmo que não sejam os canônicos. Não se esquece de se inscrever, deixa o like, compartilha o vídeo e é isso aí. Tchau!